Bom dia, Igreja Batista Cidade Nova. Estamos nessa manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor nessa EBD. E é muito importante para nós, como Igreja de Cristo Jesus, estarmos então estudando por essa revista que tem nos abençoado, que é a revista Palavra e Vida. É uma revista distribuída no meio batista. E dessa vez, esse trimestre, essa revista está trazendo temas de extrema importância para o atual momento em que estamos vivendo. Por exemplo, o título principal dessa revista é A Esperança em Tempos de Quarentena. E o título da lição de hoje é justamente A Igreja Nunca Fecha. E nós vamos estar justamente iniciando esse estudo nessa manhã com este tema, A Igreja Nunca Fecha, lição número 1. E o texto base dessa lição é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 19. 1 Coríntios 3, versículos de 9 a 19. Então que você possa aí estar abrindo a sua Bíblia para juntos estarmos lendo esse texto e estudando juntos a palavra do Senhor. Estarei passando tópico por tópico dessa lição. É um momento de escola bíblica dominical, então nós vamos estar fazendo esse momento de uma forma mais suave, mais tranquila, acerca das pontuações, né? É um método justamente de ensino da escola bíblica. Nós não estaremos justamente usando, né, o formato que é usado nas mensagens de pregação, né? Não é um sermão, não é uma pregação de domingo à noite, e sim um momento de estudo da Bíblia, né, na escola bíblica, em que nós temos que ter esse zelo e cuidado, né, a pontuar, a fazer as colocações de acordo com que o autor também da revista coloca, não é verdade? Inclusive, o autor dessa lição é o pastor Eliudes Fonseca, que é justamente o presidente da Convenção Batista Fluminense, né? E eu até cheguei a postar um vídeo dele essa semana lá no nosso grupo, acerca justamente dessa palavra sobre a questão da igreja nunca fecha. Ele foi muito feliz nessa palavra. E agora, com a chegada da revista, eu me deparo com a autoria dessa primeira lição, justamente do pastor Eliudes. Então nós vamos pontuar também, né, as palavras do pastor sobre essa lição, sobre esse texto. Amém? Acredito que já deu tempo aí de você abrir, né, sua Bíblia, nesses meus comentários. Enquanto eu comentava, você já deve ter aberto aí sua Bíblia, 1 Coríntios 3, versículo de 9 a 19. Então vamos estar lendo então. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém construir o santuário de Deus,
Deus o destruirá. Perdão, repetindo, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Até o versículo 19. Não se engane, se alguém ou se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Amém, queridos? Vamos estar então orando ao Senhor para que Ele nos dê entendimento? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós estamos aqui pedindo ao Senhor entendimento, compreensão para aprender, ó Deus, a palavra do Senhor nesse estudo pela manhã de domingo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através também de nossas famílias. Amém. Queridos, o texto de hoje, ele é um texto que foi colocado para resolver um conflito, né, um problema de conflito que havia dentro da igreja, em que existiam de um lado Paulo e de outro lado uma pessoa chamada Apolo, né, que era também um pregador do evangelho, mas nós conhecemos mais a Paulo, não é verdade? E o que estava acontecendo ali, né? Tanto Paulo quanto Apolo, eles estavam pregando a palavra e acabou que a igreja ela começou a criar um partido, né? Como se fosse mesmo partido político, né? Aí começou a acontecer divisões dentro da igreja, em que alguns falavam, não, olha, se eu fui alcançado pelo evangelho apresentado por Paulo, eu sou de Paulo. Não, se eu fui alcançado pelo evangelho apresentado por Apolo, eu sou de Apolo. Só que, de quem é o evangelho, né? A gente tem que parar e analisar, né? De quem é o evangelho? O evangelho não é de Cristo? Então, se você se converteu à palavra, né? Então, não tem por que dizer, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou do pastor Tiago, ou eu sou do pastor tal, né? Não sei qual foi o pastor, né, que lhe trouxe a palavra pela primeira vez, a qual você se converteu, né? Eu sei que aqui na igreja, né, eu estou chegando tem pouco tempo, né, tem apenas, né, 7 meses, salvo engano, né, que eu já estou aqui com os irmãos, então estou conhecendo ainda a igreja, né? E então eu não sei, né, quem foi que te evangelizou, quem foi que pregou a palavra, né, e naquela noite ou naquele dia você aceitou Jesus, né? Então, esse texto ele nos traz justamente a essa percepção de que aquele que pregou a palavra para você, ele não é mais importante do que a própria palavra de Jesus, né? A ponto de você chegar a se encontrar nesse momento em que o texto está aqui, né, apontando, ou seja, para divisões partidárias, né, assim por se colocar, né, onde as pessoas estavam dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, então você hoje, né, se você aceitou a Jesus através da pregação, um exemplo, do pastor Billy Graham, né, você hoje não deveria então dizer que é do pastor Billy Graham, não, você é de Jesus. Ou até mesmo você que aceitou a Cristo através da palavra, da minha palavra, da palavra, né, que o Senhor me usou para pregar, né, você não pode dizer também que você é salvo por Cristo Jesus, né, mas que você é seguidor de Tiago. Não, você não pode dizer isso, né? Você é seguidor de Jesus,
né? Tiago está aqui tão somente como instrumento do Senhor nessa terra, né? E a mensagem de logo mais, né, ela vai até nos trazer no Salmos 46, né, que eu estou até adiantando aqui, vai nos trazer uma certeza de que basta, né, uma só palavra do Senhor, né, que a terra chega a se derreter, né? O salmista ele coloca essas figuras assim, né, e de linguagens, mas ele está mostrando lá no Salmos 46 que Deus tem todo o poder, basta né, e as coisas acontecem da forma com que ele quer. Então, basta, o Tiago que é só um instrumento, basta o Senhor fazer assim, puf, e Tiago vai embora, né? Então, Tiago é só instrumento, Tiago não é ninguém, é só instrumento do Senhor, né? Então, queridos, é apenas aqui uma introdução para esse estudo, né? Uma introdução aqui do seu pastor Tiago, né? Então, nós vamos nos aprofundar aqui na lição do pastor Liudes, né? E o pastor Liudes, ele vai falar justamente, ele vai começar a dar um foco, né, agora nesse início, acerca de templos, né? Qual é o momento que está vivendo a igreja hoje? A igreja está vivendo hoje um momento de templos fechados, culto online, atividades suspensas, né? Agendas alteradas, não é verdade? Enfim, a dinâmica das igrejas, né, foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus, ela nunca fechou. Ela nunca fecha. Porque a igreja somos nós, queridos. A igreja de Cristo somos nós. Patrimônios, né? Percebemos hoje que existem patrimônios hoje, né, que estão vazios e rotinas remodeladas, né? Ou seja, existem templos aí enormes, gigantescos, vazios, né? Tremendos patrimônios, né? Vazios. Mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo, né? Então, nós precisamos entender, né, que por mais que os ventos, né, possam soprar de forma contrária, né, nós temos que ter a certeza de que o vento obedece a quem? O vento obedece a Deus, né? Está lá em Marcos 4:41, né? E por mais que as lutas e as dificuldades possam vir sobre, né, o povo de Deus nessa terra, a certeza que nós temos é que o templo, né, de 4 paredes está fechado, mas a igreja está ativa, né? Nós estamos ativos e continuaremos ativos, não é verdade? Né? Então, é só uma questão de tempo, meus irmãos. Uma questão de tempo, né? E em breve tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem qualquer tipo de restrição, né? Mas é uma questão de tempo que precisamos, né, ter essa sabedoria, né, e aguardar, né? E é claro que essa esperança, né, motivadora, né, que nos motiva, né, não faz de nós pessoas insensíveis, né, porque nós lamentamos profundamente, né, as vidas que já foram ceifadas. Meus irmãos, é algo de fato que nos leva a nos comovermos, né? E precisa nos levar a nos comover a situação atual do mundo todo, né? Em que muitas vidas já foram ceifadas. E o que nos causa às vezes até mesmo, né, espanto é quando nós percebemos, seja no noticiário, seja até mesmo através de pessoas, né, no dia a dia, né, pessoas às vezes não darem nem a mínima, né, para aquilo que já aconteceu, né, nesse ano aí, quantas pessoas morreram, né? E aí existem pessoas ainda no dia de hoje que sequer param para analisar, né, que de fato esse vírus é algo perigoso, né? É algo que leva a vidas, está ceifando vidas. Quantas vidas já foram ceifadas, não é verdade? Mas
a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo aqui nesse mundo, e a igreja ela nunca fecha, né? As portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, Mateus 16, 18, né? E muito menos um vírus, né? Esse vírus não vai prevalecer contra as portas, né? Contra a igreja de Cristo Jesus, né? Se as portas do inferno não prevalecerão, quanto menos esse vírus. Esse vírus vai embora, esse vírus vai morrer em nome de Jesus, né? E nós estamos orando por isso. Nós estamos, como igreja de Cristo Jesus, né, orando. Né? Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na primeira carta à igreja de Deus em Corinto, né, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, né, vai dizer que dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus, né, são as pessoas e não os prédios. Não é verdade? Não os prédios. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Né? Nós temos que ter essa compreensão, né? Que não são os prédios, né? Não são essas 4 paredes que cercam esse templo, né? Esse local de culto. Não são essas 4 paredes que são algo de fato de extrema importância para Deus. O que há de importante para Deus é o que está dentro dessas 4 paredes, são as pessoas, né? E nós, como templo do Espírito Santo, devemos também entender dessa forma. Lá no primeiro tópico dessa lição, né, a cooperação madura e consciente, né, que vai dizer justamente lá no versículo 9, vamos ler de novo o versículo 9, né? Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A sinceridade, meus irmãos, de Paulo dá um tom energético ao início do capítulo. Ele diz: não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Ele fala isso no versículo 1 desse capítulo. Aqui ele está, ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. De fato, existem pessoas que não estão conseguindo, né, meus irmãos, assimilar essa questão, né? Por isso que Paulo fala que até mesmo lá na igreja tinha pessoas assim, pessoas que pensavam não como espirituais, mas como carnais, né? Como eu falei aqui também, pessoas que são insensíveis ao que está acontecendo no mundo, né? Pessoas que estão morrendo. Então, existem aqueles que ficam insensíveis a isso, né? Não tem sensibilidade em saber que o vírus é letal, o vírus é fatal, né? Tem pessoas escapando? Tem pessoas escapando. Mas e aqueles que não escaparam? Vamos tampar nossos olhos para isso? Vamos desconsiderar isso? Não, não podemos. Não podemos. E aí, né, a palavra aqui vai dizer justamente sobre a questão de não amadurecer na fé. É um problema para a vida cristã, né? O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos. Então é como um bebê. O crente ele é como um bebê, né? O bebê, ele no início ali, né, ele começa a se alimentar com a mãe, né, começa a alimentá-lo com leite, só leite. Leite, né? E quando, né, chega um certo momento da sua idade, né, com a autorização do pediatra, esse bebê, a mãe então introduz na alimentação desse bebê alimentos sólidos, né? Uma papinha, né?
às vezes ali um arrozinho, para ele começar já a sentir, a mastigar. E Paulo está falando justamente sobre isso aqui. Existem crentes que são como bebês, né? Existe um alimento como um alimento líquido, né? Que esses crentes começam a tomar quando começam a caminhar com Jesus, ali o beabá do evangelho, começam a caminhar com Jesus. Depois de certo tempo, eles precisam já de um alimento mais sólido, né? Para poderem já começar a aprender mais sobre a palavra de Deus. Só que existem aqueles crentes que sequer saíram do líquido, né? Eles ainda estão ali como crianças espirituais, ou seja, não conseguem praticar aquilo que é o básico da palavra de Deus, né? O básico, penso que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Eu penso assim, o básico de toda a vida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente que não sabe amar ao próximo, né? Não sabe amar ao próximo. Então o início ali, né, do seu beabá praticamente não está adiantando, não está servindo para nada, né? Existe situações em que o crente só pensa nele, não pensa no próximo, e isso aí ele leva tanto para dentro de casa, quanto para o trabalho, quanto para a rua, né? E aí Paulo vai falando justamente isso aqui com a igreja. Olha, infelizmente vocês não têm como passar para o sólido, porque vocês ainda estão bebê, ainda estão se alimentando de líquido, né? Precisam ainda amadurecer, né? E aí a lição vai falar, por exemplo, acha que só podemos servir a Deus nos templos, é prova de imaturidade espiritual, né? Repito, o que o pastor Liud justamente refere-se aqui na revista, né? Ele coloca, por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. É prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, é uma verdade, né? O pastor Liudes foi feliz aqui na sua colocação e de fato é uma verdade, né? Existem pessoas que estão aguardando, né, o templo reabrir para poder dizer que vai ser, né, aquela pessoa ali fervorosa, pessoa fiel a Deus, né? E, queridos, não é bem por esse lado não, né? Não é bem por esse lado, né? Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos agir e viver como que se fôssemos de fato, como somos de fato, templo, porque não dá para poder viver como bebês espirituais, né? Colocar, né, eu estou aqui no gabinete pastoral, aqui saindo aqui na porta é o templo, colocar, né, como se fosse esse templo aqui, essas 4 paredes, algo de extrema importância para a sua vida espiritual caminhar. Quando, na verdade, queridos, o importante para que a sua vida espiritual possa caminhar é a palavra. É Deus em sua vida, é o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. E ele habita na vida do crente, porque nós somos templo, não é verdade? E então nós precisamos entender isso. Nós precisamos trazer essas observações importantes para a nossa vida, né? E aí, logo na sequência, né, a lição vai falar aqui sobre a questão de Paulo e Apolo, né, que foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor, o único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada por outro, né? Como eu acabei de falar aqui, né? É o Senhor, né, que faz com que as nossas vidas, né, possam desenvolver, né, na questão espiritual, desenvolver na caminhada, né? Não é o templo físico aqui, as 4 paredes, que vai trazer isso para você, né, de importância para que a sua vida possa engrenar com Deus. Não é isso. É importante estarmos aqui reunidos no templo? Sim, é importante, né? É o lugar onde a igreja é o lugar onde os crentes em que Jesus se reúnem, né, para estarem juntos em comunhão, né? Mas ele está fechado. Se ele está fechado, e aí?
que você está fazendo na sua casa? Você está cultuando? Você está buscando ao Senhor? Ah, não, pastor, eu preciso que o templo volte a reunir, né, para eu poder me sentir bem. Meu querido, a lição está falando justamente o contrário. Você não precisa de que a igreja, 4 paredes, esteja aberta com a porta escancarada para que você comece a voltar a cultuar o Senhor da forma com que você pensa que deveria ser a forma correta, né? Como você fazia, né, antes da quarentena. Não, você tem que estar cultuando ao Senhor na sua casa ou aonde você estiver, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso que a palavra que fala, olha, como eu disse na introdução, a igreja estava brigando, né? A igreja de Corinto estava brigando, os irmãos discutindo ali, brigando, para saber quem era maior, se era Paulo, se era Apolo, né? E aqueles que aceitaram a Cristo através de Paulo estavam tomando partido de Paulo e, por outro lado, os outros estavam tomando partido de Apolo. Mas o texto fala que o único que poderia dar crescimento à plantação, né, iniciada por um e regada pelo outro é Jesus Cristo, né? É como que se, por exemplo, Paulo, né, plantou, Apolo regou a mensagem. Mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. E assim é em nossas vidas, né? E aí Paulo os exortou à maturidade pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, né? Lá no versículo 9 ele fala isso, né? Ele usa 2 imagens, lavoura e edifício, né? A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja, né, e uma lavoura, né, é uma comparação riquíssima. A lavoura nos remete à plantação, cultivo, colheita, não é verdade? E aí nós vamos perceber, né, que o crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor, né? Nós somos lavoura de Deus, né? Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores. Nesse caso aqui, Paulo e Apolo. No nosso caso, né, nós somos os seus cooperadores, né? O Senhor é o dono da lavoura, não é verdade? E agora, caminhando então para o segundo ponto, queridos, eu estou usando aqui uma linguagem bem de escola bíblica, tá? Não estou usando aqui uma linguagem homilética, tá? Os irmãos já devem ter percebido isso, tá? Não estou usando aqui uma linguagem de púlpito, é uma linguagem de escola mesmo, escola bíblica, né? Falando, né, claramente assim acerca da lição, né? Claro que no púlpito a gente usa uma linguagem homilética, né? No sermão, tá bom, queridos? Então já devem ter percebido isso aí. No tópico 2 vai falar sobre a construção adequada e convicta. Paulo também usa, irmãos, a imagem de um edifício, né, no versículo 9, né, quando diz lá, né, sobre o edifício de Deus. E passa a falar sobre a construção, né? Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério, né? Paulo, ele era um plantador de igrejas, estava sempre viajando, né? Estabelecia então o alicerce e outro vinha e continuava sobre ele, né? Então existem pessoas que são como Paulo no dia de hoje, plantadores de igreja, vão lá, iniciam um trabalho, né? Dão sequência no trabalho, plantam a igreja e depois vem outro para continuar, né, a obra de Deus. E esse plantador de igreja sai e vai para outra localidade plantar uma nova igreja. E depois chega um outro lá para dar sequência no trabalho. Então, existem pessoas que têm essa qualidade, né, vinda dos altos céus, como
né? Se é que se pode colocar também como um dom, né? Ser plantador de igrejas. Paulo era assim, né? Apóstolo Paulo. Né? Cristo, né? Ele é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático. É em Cristo que se constrói. E não se trata apenas de construir, mas de construir condignamente. Então, a construção ela deve ser algo digno. Não é só chegar e falar, olha, eu plantei ali aquela igreja, mas se você não plantou de forma com que os alicerces tenham ficado, né, bem edificados ali, de nada adianta, não é verdade? É o que o apóstolo tá falando aqui, o que o pastor Eliudes está destacando aqui também em sua fala nessa revista, né? Paulo não está se classificando como construções, né? Más construções, né? Ou seja, aqui nós falamos sobre a questão de fazer uma plantação digna, né? Plantar uma igreja dignamente, não de forma indigna. Então, Paulo não está falando aqui que são pessoas, essas tais pessoas, né, plantadores de igreja, né? Ele não está falando aqui que são pessoas que estão fazendo de forma má, né? Essa plantação aí de forma indigna. Não é isso, né? De forma inadequada. Ele está justamente trazendo aqui que, às vezes, né, a pessoa, né, ela vai fazer um certo trabalho para o evangelho, mas ela não faz de forma suficiente. Faz um negócio meio fraco, né? Fica algo, né, bem insuficiente, né, acerca daquilo que Deus, né, lhe usou para fazer, né? Uma vez eu ouvi na escola bíblica dominical, né, a seguinte palavra, né, se faze, né, tudo conforme as suas forças. Então, se suas forças forem até 10, você não vai fazer até 9 para Deus. Você vai fazer até 10. De igual forma que se suas forças forem até 10, você não vai fazer até 10 mais 1, ou seja, 11. Você vai fazer além do que você deveria, né? Além do que você poderia fazer com qualidade. Aí acaba ficando algo, né, corrido, né? Não, é o seguinte, se as suas forças vão até 10, faça conforme as suas forças, né? E é justamente disso que Deus se agrada, né? Se Deus te designou para um trabalho, para um ministério, até mesmo aqui na nossa igreja, né? Nós estamos falando aqui para a nossa igreja Batista Cidade Nova. Se Deus te designou para um ministério, para um certo tipo de ministério, seja de louvor, né, ou de visitação, seja qual ele for, faça conforme as suas forças, né? Não corra. Ah, pastor, mas e dá para correr? Irmãos, infelizmente, né? Infelizmente existem daqueles que fogem daquilo que Deus quer. E isso é muito ruim pro evangelho. Isso é péssimo pro evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Vamos usar o exemplo de Jonas. Né? Jonas, então, Deus manda ele ir, né, para Nínive, né? Ele foge para outra cidade, né? Vai para Tarsis e passa em Jope e tal. E o que acontece com Jonas? Né? Jonas, o pessoal conhece aí o livro de Jonas, é pequenininho, né? 4 capítulos, não é isso, salvo engano. E o que acontece com Jonas quando ele foge? Ele sofre. Sofre e não é pouco não, é muita coisa, né?
E aí a gente para analisar o quanto que ele sofreu até voltar para o caminho correto. E eu gosto muito do livro de Jonas porque quando ele volta para o caminho que Deus quer, Deus usa Jonas poderosamente. A pregação de Jonas tinha apenas 7 palavras. O que Deus mandou falar para Nínive eram apenas 7 palavras. Era uma pregação de 7 palavras. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. E aí, queridos, Jonas sai pregando aquilo durante todo o dia na cidade de Nínive, e aí diz que toda a cidade, né, toda a cidade então vem a se converter, promove lá o momento lá, né, de pano de saco, vestindo em pano de saco, né, a questão das cinzas também. Mas o que acho bem bacana também é no final do capítulo 4, quando é feito o censo da cidade de Nínive. Nínive tinha 120 mil habitantes. É uma pregação que arrastou uma multidão. Quantos habitantes tem Itaperuna? Pouco mais de 100, não, acho que próximo de 100, salvo engano, né? Acho que não passa de 100. Mas você imagina 120 mil pessoas se convertendo com uma pregação de 7 palavras? E aí você para analisar, e se Jonas permanece na desobediência? E se Jonas permanece na desobediência? Diz o capítulo 2, salvo engano, eu sei que não faz parte aqui da lição, mas tá ligado, né? Tá ligado aqui, porque a gente peguei uma citação lá de trás, para justamente, lá do Velho Testamento, justamente para poder falar que a gente precisa fazer para Deus aquilo que é de acordo com nossas forças e não fugir daquilo que Deus nos pede para fazer, seja em qualquer área da igreja, seja em qualquer ministério da igreja, né? E aí, então, no capítulo 2, Jonas quase morre, né? Todo aquele processo lá dentro do grande peixe, né? E aí depois a gente vai para analisar. Capítulo 3 ele prega, as pessoas se convertem, e no capítulo 4 fala que ao final que eram 120 mil pessoas. Então, queridos, não fujam, né? Eu não sei aqui quantos estão assistindo a essa EBD, né, do dia de hoje. Não sei se aqui existem pessoas de outras igrejas assistindo, né, mas essa palavra aqui está sendo falada para você também, que faz parte de outra igreja. Então não fuja daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não fuja. Não fuja. Deus quer te usar, como usou Jonas também, né? Então, queridos, aqui, para finalizar esse tópico 2, né, fala justamente a falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Então, ele está falando justamente o que eu acabei de falar aqui, né? Faça conforme as suas forças, né? E aqueles que fazem de qualquer maneira estão fazendo como se fosse uma construção de palha, né? Ou de madeira. Aí eu te pergunto, uma construção de palha ou de madeira, né, dura quanto tempo, né? Os irmãos aí que mexem com obra, que conhecem obra, né? Quanto tempo vai durar isso aí, uma construção? Se bater um vento, se bater, né, um ciclone igual esse que aconteceu lá no sul, né? Ciclone bomba, né? Será que duraria uma casa construída, né, de madeira ou palha? Seria difícil, não é verdade? Então assim é a construção da vida cristã. Porque aquele que constrói, né, a sua vida de forma bem madura no Evangelho, né, com alicerces firmados,
esse também fará com que outras pessoas possam construir também as suas vidas, né, em Deus de forma bem firme, né? Porque um discípulo bem discipulado, ele vai fazer outros discípulos iguais a ele. Esse é o verdadeiro caminho do Evangelho. Então, tópico 3 agora. Habitação protetora e sagrada. Aqui, queridos, né, vai falar que justamente Paulo, né, ele levanta uma questão provocativa. No versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Né, versículo 16. É isso aí mesmo, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós, né? Ele diz aqui que é como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo, né? Ele está falando justamente dos crentes aqui de Corinto, né? Que estavam nessa briga aí de partidária, né? Quem é de quem é de Paulo, quem é de Apolo, né? E aí Paulo traz essa palavra aqui para poder exortá-los, ensiná-los, né? E aqui, né? A lição ainda vai falar, né? O pastor, né? Pastor Liudes vai falar que igreja é muito mais do que templo. Igreja, estou na página 16, final da página 16. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para a adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. A igreja jamais. Que palavra maravilhosa que o pastor Eliudes deu aqui, queridos, né? Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. Mas a igreja jamais. A igreja somos nós. E aí vai falar, né, lá acerca desse ensino, né, vai falar aqui o seguinte, olha, a expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios. A expressão não sabeis, ou seja, esse pedacinho, né, da frase não sabeis, ele se repete 10 vezes, né, em 1 Coríntios, né? Então é como se Paulo estivesse falando para o povo assim, olha, vocês não sabem disso? Será que vocês não estão sabendo disso? Né? E ele repete 10 vezes em 1 Coríntios, né? E sempre para produzir uma afirmação incontestável, né? Ele fala até aqui as citações, onde Paulo fala essas expressões, né? Tá aqui na página 17. Como Deus ama a sua igreja. Como Deus ama a sua igreja. Trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Hebreus 12, 29. Então ninguém pode destruir a igreja de Cristo Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto quando diz: e que acordo tem o santuário de Deus, lá em 2 Coríntios 6,16. Está fazendo uma citação aqui desse versículo, quando diz: e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo.
como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6:16. Olha que palavra maravilhosa. Deus falando, né? Eu habitarei no meio deles, eles serão o meu povo, né? Nós seremos então, pois somos então santuários do Deus vivo. Né? Que palavra maravilhosa, meus queridos. Nós somos santuário. Eu costumo falar que aquele que é santuário do Espírito Santo, né? Ele precisa viver de acordo. Né? Quando você vê, né, a igreja, o templo aqui físico, né, as 4 paredes, quando você vê, supondo, você chega aqui um domingo, né, e você vê a igreja toda pichada do lado de fora, pichado tudo do lado de fora, exemplo. O que você vai sentir no seu coração? O que você vai sentir? Tristeza, muita tristeza. Nossa, a igreja a qual nós reunimos está toda pichada, né? Toda suja. E agora, trazendo para a nossa vida, se nós somos templo, então, e somos de fato templo do Espírito Santo de Deus, por que nós temos que dar lugar ao pecado em nossas vidas? Porque o pecado ele traz manchas. Às vezes, manchas até mesmo que são difíceis de sair. Uma pichação no muro da igreja, ela pode ser difícil de sair. Mas se você arrumar um bom pintor, o pintor vai lá, passa a tinta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, quantas vezes for, para tentar tirar aquela mancha dali. E nós, como templo do Espírito Santo de Deus, quando permitimos que o pecado tente nos alcançar, quando abrimos brecha, né, para o pecado, será que é difícil ou é fácil tirar essa mancha? Muitas das vezes, querido, é difícil tirar essa mancha. E também, em certos casos, é difícil até mesmo de então fazer com que aquela mancha venha assumir definitivamente. Estou falando isso, queridos, porque existem pessoas que estão agarradas no pecado, presas no pecado, estão agarradas. Pessoas que estavam dentro da igreja, cultuando o Senhor, buscando o Senhor, mas decidiram seguir outro caminho. Né? E isso é muito triste, porque Deus não quer isso para a sua igreja. Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, versículo 4 ao 8. Nós precisamos nos manter firmes, meus irmãos, firmados no Senhor. E agora, para finalizar o pensar e agir, né, ele vai dar 3 aqui aplicações para a nossa vida diária, para a nossa semana. A primeira aplicação: não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais e até mesmo eventualmente passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas e antes da pandemia? Dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? É algo para refletirmos. Será que dávamos tanto valor assim aos cultos aqui na igreja, antes da quarentena? A segunda aplicação: somos santuário de Deus, uma vez que a igreja é gente
Como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Eu acho muito legal isso aqui, porque é justamente onde eu citei lá atrás para vocês, que eu, pastor Tiago, penso, né, que o evangelho, né, o básico do evangelho, quando a gente estava falando sobre leite, né, o leite espiritual, eu penso que o leite espiritual do evangelho, o básico ali do evangelho, é justamente o crente entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O crente precisa entender isso logo no início da caminhada cristã, né? Porque existem muitas pessoas que estão na igreja cultuando, mas não amam ao próximo. Brigam com vizinhos, discutem na rua, não dão exemplo. Através dessas pessoas, muitos que estão lá fora vendo, se afastam da igreja, porque não querem ser crentes como esse crente que dá mau exemplo. E aí essa segunda aplicação ele fala, olha, somos santuário de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? O melhor possível. O melhor possível. O relacionamento do crente em Cristo Jesus aqui na igreja, ou até mesmo lá fora, tem que ser o melhor possível. De zelo, de cuidado, de atenção com o seu irmão, né? Nós precisamos ser essa igreja de Cristo Jesus, igreja genuína, igreja verdadeira, que vive o evangelho. Terceira aplicação. Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas, como estão as obras. Aí ele faz uma pergunta agora, tá? Como estão as obras das nossas mãos? Então, queridos, olha só. Cristo, ele é o nosso alicerce? Sim, né? Pelo qual nós devemos estar fundamentados, firmados? Sim. Sobre ele devemos erguer construções adequadas? Sim, né? E agora vem a pergunta, como estão as obras das nossas mãos? Como estão? Né? O que estamos realizando para o avanço do evangelho em nossas casas, na nossa comunidade, né? O que nós estamos fazendo para isso? Né? Para que isso possa haver um progresso. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos ter essa autoavaliação. Nós precisamos fazer essa autoanálise, nos avaliarmos, né? Então, queridos, nós encerramos aqui. Creio que foi um tempo muito bom, oportuno, né? Aqueles que já tinham ouvido, né, presenciado a minha forma de trabalhar na EBD antes da quarentena, vão se identificar, né, justamente com a forma com que eu trabalhei aqui hoje com os irmãos essa lição, né? Uma forma bem leve, né? Acredito até que descontraída, né? Sem muito o peso da linguagem homilética, tá? Mas claro, sem perder a reverência à palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe e lembre-se, a igreja nunca fecha. A igreja somos nós. Feche seus olhos, Deus te abençoe. Eu vou estar orando. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra, Deus, trouxe para nós clareza, ó Deus, necessária para que agora possamos, ó Deus, colocar em prática e que possamos, ó Deus, estar alicerçados no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alicerce. Que possamos agora, ó Deus, caminhar entendendo que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós, os crentes em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero dar um aviso aqui para a igreja, para finalizar. Os nossos cultos presenciais, eles retornarão no terceiro domingo de julho, né? No terceiro domingo de julho, que vai ser o presencial, nós vamos estar voltando com o culto presencial, manhã e noite, tá bom, queridos? Então,
nós vamos estar passando mais informações para os irmãos no grupo, tá? Mas a princípio nós precisamos ainda acertar alguns detalhes desse retorno, algumas medidas de segurança. Estamos já conversando com alguns irmãos da nossa diretoria, né, nos preparando. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas ali no templo também, né? E então esse mês ainda nós retornaremos com todo o cuidado possível, claro, mas nós estaremos retornando, tá bom? E vou colocando lá no grupo, lá, observe o grupo, a palavra do pastor, vai estar sempre colocando lá alguma informação importante acerca desse retorno no dia 19. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e fique com Deus.